Jesus, ele é o personagem principal da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele veio a este mundo, ele não veio como muitos esperavam na sua chegada. Jesus ele não nasceu em um palácio. Jesus ele não nasceu em um berço de ouro, mas a palavra do Senhor nos refere, nos garante que Jesus Cristo ele veio a este mundo, nasceu em um lugar muito simples, em Belém de Judá. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele foi colocado em uma manjedoura naquela estrebaria. A Bíblia vai nos dizer que aquele lugar era um lugar simples, era um lugar humilde, mas aonde recebeu o principal personagem da palavra de Deus, a saber, o Filho do Senhor nosso Deus. Ele vai surgir no cenário novamente, com 30 anos. Jesus está se direcionando ao Rio Jordão para cumprir uma palavra, para cumprir uma promessa, para cumprir uma profecia. Jesus está descendo ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus ele desce naquele Rio Jordão, o céu se abre, uma voz ecoa e o Espírito Santo do Senhor desce sobre a vida de Jesus em forma corpórea de uma pomba. Eu não sei se você entende, mas se tem uma coisa que o inimigo tem medo, é de alguém que é separado, de alguém que se consagra, de alguém que jejuma, porque naquele momento Jesus ele não é vencido, mas ele vence o inimigo. E ele dá um exemplo para mim e para vocês, que nós também o venceremos com jejum e oração. A Bíblia diz que uma grande multidão lhe apertava para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma grande multidão lhe apertava para ouvir a palavra de Deus, irmão, ainda motiva pessoas a se aproximar de Jesus. A palavra de Deus ainda nos impulsiona da gente se aproximar de Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmão, que no mínimo tem duas coisas que faz alguém se aproximar de Jesus. A primeira é a palavra. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por causa da palavra, mas está inserida na Bíblia Sagrada que outras pessoas se aproximavam de Jesus por causa dos milagres, por causa daquilo que Jesus operara, por causa da grandeza dos milagres e sinais que Jesus Cristo fazia. Mas a Bíblia diz que essa multidão não está se aproximando próximo de Jesus ou apertando Jesus para viver milagre. Essa multidão está se aproximando de Jesus, apertando Jesus para ouvir a palavra. Jesus, irmão, quando fala, a gente tem que dar ouvido. Jesus ali, ele tem agora a escolha em qual barco ele vai entrar. Jesus ele escolhe o barco de Pedro. Jesus ele escolhe o barco de Simão, alguém que já tinha propósito de Deus, alguém que já tinha vocação, alguém que já tinha chamada. Jesus ele não se aproxima do barco de Pedro por acaso, era uma escolha. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: que bom, que bom, que bom. Você é um profeta, irmão. Não me engane não, diga que bom, que Jesus escolheu entrar no barco da sua vida. Jesus poderia entrar em qualquer barco, era dois, mas ele escolhe entrar justamente no barco de Pedro. Jesus poderia escolher qualquer pessoa, mas ele escolheu você para fazer a obra de Deus. Ele entra no barco de Pedro. Pedro está num dia frustrante e Pedro permite. É um dia frustrante? É sim, mas quem chegou foi Jesus. É um dia difícil? É sim, mas quem chegou foi Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ele passa a noite inteira pescando,
mas ele não pega uma piaba, ele não pega um peixe sequer, não tem tilápia, não tem curimatã, não tem nenhum tipo de espécie de peixe que Pedro tenha pescado. Porque naquela noite, irmão, foi uma noite frustrante, foi uma noite que nada deu certo, que tudo que ele tentou não deu. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia a Pedro. Pedro não sabia quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era Pedro. Talvez você não está entendendo. Jesus Cristo sabe muito bem o que você está passando, o que você tem enfrentado, as lutas que tem chegado na tua porta. Quem está falando é Jesus, irmão. E Jesus está dizendo para Pedro: vamos voltar a pescar. Vamos para o mar alto. Dá para a gente entender que Pedro estava cansado, mas Jesus está dizendo para ele: vamos voltar para o mar alto. Volte a remar. Vamos remar novamente. Está cansado? Reme. Está difícil? Reme. Está frustrado? Reme. Jesus, ele chega e motiva a vida de Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz: olha, nós passamos a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas sobre a palavra que o Senhor ministrou, sobre essa palavra que tu acabou, Senhor, de ministrar em cima desse barco, causou em mim motivação, esperança, fé que vai dar certo. A Bíblia diz, irmão, que ele entra no barco de... Talvez quem esteja do seu lado não esteja acreditando na sua vitória, mas só precisa você acreditar, irmão. Você não precisa dar crédito a ninguém, dê crédito à palavra de Deus. Independente se da tua esquerda ou da tua direita não está acreditando na tua vitória, creia você que Jesus vai fazer mover o extraordinário acontecer na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que eles vão ao mar alto. Imagina aí a pessoa passar a noite inteira lançando rede e puxando rede, lançando rede e puxando rede. Não dá pra gente contar quantas vezes Pedro lançou essas redes ao longo desta noite. A palavra de Deus, ela nos dá garantia de vitória. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A palavra de Deus, ela nos dá garantia que a gente também vai vencer. A palavra de Deus nos motiva a gente avançar. Pedro, quando chega agora naquele mar alto, ele vai fazer segundo a palavra a qual ele acabou de ouvir. Eu não sei aonde você se frustrou, como que foi a sua frustração, ou como que você está se frustrando, mas a palavra de Deus, irmão, ela vai mudar esse quadro, ela vai mudar essa situação, ela vai mudar essa história, porque quando a gente crê na palavra, as coisas acontecem. A Bíblia diz, estou terminando, irmãos, a Bíblia fala que Pedro agora ele vai lançar as redes. E quando ele lança, a Bíblia diz que quando ele vai puxar aquela rede, a palavra do Senhor diz que era uma grande quantidade de peixe tamanha, que as redes estavam se rompendo. A ferramenta que Pedro tinha para viver o extraordinário de Deus não tinha capacidade para suportar. Pedro não estava preparado para essa pesca. Pedro não estava capacitado para receber as grandezas que Jesus tinha para a sua vida. A Bíblia diz que encheram os barcos, eles estavam vindo quase a pique. Era tanto peixe, pastora Ana, era tanto mover de Jesus, que nem Pedro sozinho tinha capacidade de suportar. Às vezes, irmãos, a gente não entende como que as coisas vão acontecer, mas acontece, porque quem prometeu garante.
esteja perto de quem está direcionado pela palavra do Senhor. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, cutuca ela, pega no ombro dele, pega no ombro dela, chacoalha isso aí, cara. Se chatear no final, a gente ora e põe por terra esse negócio. Mas diz para ela, quando a bênção chegar, eu vou estar perto de você para se alegrar contigo, no nome de Jesus. Não esquece de convidar o pastor não, né? Não esquece de convidar o pastor não. Pedro passou a noite inteira tentando, sem direção. Mas quando teve uma direção de Jesus, não precisou repetir, foi só uma, lançou a rede, o milagre aconteceu. Vai ter direção para você, vai ter direção para você. E quando a direção chegar, não murmure, não recue, mas avance e faça sobre a palavra de Deus. Jesus, ele foi naquele lugar por causa de Pedro. Jesus, ele foi naquele ambiente por causa de Pedro. Eu não sei se você está compreendendo. Jesus, ele foi lá na tua casa, na tua rua, na tua família. Foi por causa de você mesmo. Foi porque ele tem na sua vida um grande projeto, uma grande chamada, um grande propósito. Pedro, irmãos, quando ele veio, ele se admira da grandeza que Jesus Cristo tinha acabado de fazer. Não olha mais para trás, não. Esquece do passado. Deixa o passado de lado, olha para frente, olha para Jesus. Foca em Jesus. Muitas das vezes a gente fica aprisionado, escravizado nas coisas passadas e deixamos de viver uma novidade de vida que Jesus Cristo tem para mim e para você. Se desprende, irmão. Deixa o passado para lá. Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, eu não careço. Jesus olha para ele: filho, daqui para frente, tu não vai ser mais pescador de peixe. Para essa vida tu não serve mais não. Para esse tipo de coisa do mundo você não serve. O que eu tenho para você é coisa grande, é projeto grande, é chamada grande. Daqui para frente você vai ser pescador de almas, de vidas. É tão real, irmão, e verídico, que lá no capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, ele tenta voltar às mesmas práticas de antes. E o que acontece, irmã Juliana, é a frustração de novo. Quando a gente volta a praticar o que não é para praticar, irmão, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente dá para trás. Jesus, ele quer que você siga para frente, foca. Era para ele apacentar o rebanho de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Tem uma grande responsabilidade na sua vida. Irmã Juliana, vocês têm uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade Jesus confiou a você. Por quê, pastor? Porque ele te conhece. Aleluia. Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe que você tem capacidade de viver o projeto. Ele sabe que você tem capacidade, oh meu Deus. Ele sabe a capacidade que você tem. Jesus, ele não te escolheu errado. Aleluia. Não foi coincidência. Não foi porque você é bonitinho. Aleluia. Ou porque fala bem. Ou
essa qualidade, irmão. Quem quer do mal é o inimigo. Muitas das vezes, irmã Juliana, o inimigo semeia algumas setas na nossa vida, achando que a gente não vai conseguir, achando que a gente não tem capacidade. A Bíblia diz: Pedro, ele se achava um homem pronto. Vou encerrar aqui. Ele se achava um homem pronto. Só que Jesus, olha, Pedro, o diabo, ele quer peneirar a sua vida. Ele quer te peneirar, mas eu já roguei por ti. E é isso, pastor. Tem alguém intercedendo por mim, por você. Nós vamos chegar lá, porque Jesus, ele já intercedeu por você. Ele já intercedeu pela tua casa. Ele já intercedeu pela tua chamada, pelo teu propósito. Quer o inimigo ou não queira, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aplauda Jesus, igreja.